Como eu falei na semana passada, né, que é no ano passado, como eu falei no ano passado, esse domingo aqui, a gente está seguindo uma série que a gente parou para o último domingo do ano, agora a gente parou para o primeiro domingo do ano, a gente está fazendo uma série de pregação chamada Trinity Lifestyle, que seria o estilo de vida da Igreja Trini, os valores da Igreja Trini, que a gente está falando aqui para a igreja. Mas hoje também eu vou dar mais uma pausa nessa série, porque eu quero falar para vocês o tema do ano, né? Em 2026, eu e minha esposa e a equipe de liderança, a gente estava orando para saber qual que é o direcionamento de Deus para a nossa igreja para esse ano todo, né? E aí eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema anual, tá? Calma aí, o que aconteceu? Isso, ficou meio bagunçado aqui, mas depois a gente acerta. Então, nós temos o tema, na verdade, que é a visão da Igreja Trini, né? Qual que é a visão da Igreja Trini? Uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Vamos ler todo mundo junto? Essa aqui é a visão da nossa igreja, enquanto a Trini existir, a gente vai estar seguindo essa visão, até Deus mandar a gente mudar. Mas essa vai ser a visão. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Então essa aqui é a visão geral da nossa igreja, né? Então basicamente nós temos 3 verbos importantes aqui, que seria a questão da intimidade com Deus, ter verdadeira adoração e servir a Deus e ao próximo. Essa igreja aqui, a gente pretende que essa igreja seja uma igreja que serve, né? Não uma igreja que é servido, né? Muitas igrejas você vai nessa igreja e você tem 5 pessoas trabalhando e 90 pessoas sentadas assistindo. A ideia é que todos nós aqui possamos de alguma maneira participar do serviço dessa igreja. E o legal de servir é que servir te dá uma sensação de pertencimento, né? Por isso que eu acho legal que você possa, em algum departamento, algum ministério dessa igreja, que você possa servir também, para que você se sinta pertencente a esse lugar. Também é um lugar que manifesta a adoração, né, que é um lugar que a gente preza muito essa questão do louvor e da adoração, entendendo que a adoração não é só cantar, a adoração também é buscar o Senhor durante a sua semana, é você dar um bom testemunho, é você orar pelas pessoas, tudo isso também é adoração, é verdadeira adoração. E aqui também a gente busca uma intimidade com Deus. A ideia é que esse lugar seja um lugar onde você venha e você tenha um encontro real com esse Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa é a visão da nossa igreja, mas hoje eu queria falar sobre a visão da Trini para 2026, pensando muito assim em vocês, nas pessoas que participam, nas pessoas que são membros, que são corpo de Cristo com a gente nessa igreja. Então, eu coloquei algumas fotos aqui, são alguns momentos da nossa igreja, onde a gente viveu o corpo, que a gente viveu essa comunhão, essa adoração, né? E eu coloquei momentos que eu acho muito especiais, e sempre um deles é comida, né? Que eu acho que comida é sempre bom, na verdade? Comida é sempre bom, né? E até teve o culto do Natal, e aí, não sei porque, eu nem dei tanta importância, eu falei assim, tem gente que vem aqui na igreja só quando tem comida, quando não tem comida não vem. Aí eu falei isso, um jovem que falou para mim, pastor, desculpa, eu sei que você vai falar que eu só venho quando tem comida, mas eu vou vir depois também. Não, cara, fica à vontade, se quiser vir só quando tem comida, não tem problema. Quando eu terminei o culto, umas 4 pessoas vieram, pastor, você falou de mim, né? Eu falei, não falei de você não. Aí outro, pastor, quando você falou, todo mundo olhou para... Mas eu não falei de ninguém não, pessoal. Se você quiser vir só para comer, pode vir, não tem problema. Mas eu acho que a comida é algo que conecta as pessoas, né? A gente come junto, é um negócio gostoso, além de ser gostoso, gera comunhão, estar na mesma mesa uns com os outros. Mas então esse ano,
né, a visão para a Trini de 2026, que eu estou orando, é que seja uma igreja saudável. Essa seria uma busca, né, eu estou lançando isso para vocês, porque eu queria que todos nós pudéssemos ter isso como alvo de 2026. Ser uma igreja saudável. A maioria das pessoas aqui, a maioria absoluta, já participou de alguma igreja, já entrou em alguma igreja que você falou assim, essa igreja aqui não é muito saudável. Essa igreja aqui não, tem algumas coisas que essa igreja aqui não está legal, né? E aí eu fiquei pensando, e ano passado, orando por 2026, Deus me colocou esse tema na minha cabeça. Uma igreja saudável. Eu sei que não existe igreja perfeita, né? Não existe igreja perfeita. Se você procurar em todo lugar, no mundo inteiro, talvez você não encontre uma igreja perfeita. Mas eu oro para que nós possamos buscar isso. E é interessante que eu estava lendo a terceira carta de João. João tem 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta. E lá ele faz um cumprimento para um irmão. Ele está falando com 2 irmãos ali, porque são cartas pastorais. E o João está falando com líderes das igrejas que ele plantou, né? E ele começa aquela carta e ele diz assim, 3 João 1:2, ele diz assim: amado, espero que você esteja bem e fisicamente sadio, quanto é forte em espírito. Eu acho essa frase muito legal. O jeito que ele cumprimenta, ele falou: espero que você esteja bem, fisicamente sadio, quanto é forte em espírito. Eu acho interessante porque parece que João está falando para a pessoa assim: eu quero que você esteja bem emocionalmente, eu quero que você esteja bem fisicamente, e eu quero que você esteja bem espiritualmente. E esse é o desejo do meu coração. Quando eu penso numa igreja saudável, eu penso assim, uma igreja que vai buscar esse vai ser o alvo de nós como igreja, para que nós possamos buscar esse bem-estar emocional, esse bem-estar físico e esse bem-estar espiritual. Sabe, me veio na mente algumas atividades que a gente pode participar, que a gente pode fazer na nossa igreja. Por exemplo, estava pensando num sábado, por exemplo, a gente fazer um dia de culinária saudável. Aí a gente vê algumas pessoas que têm algumas comidinhas saudáveis, que podem ensinar os outros a fazer, e a gente vem aqui e faz comidinha saudável. Eu não tenho nenhuma para falar para vocês. Só para vocês terem ideia. Todas as minhas são ruins, né? Mas assim, você entende o que eu estou falando? A gente faz um dia de comida saudável, e aí um ensina o outro: ó, eu faço assim, aí ele faz, a pessoa faz, e a gente experimenta todo mundo, para ver se é bom mesmo, e a gente faz um dia de culinária saudável. Pensei em um dia também, esse aqui é um desafio grande, hein? Pegar um sábado, e a gente escalar uma montanha. Todos nós. Seja qual for a tua idade. Vou pegar uma montanha fácil, tá? A gente vai de manhã, toma um café junto, sobe a montanha, tá? Não é Legendários, tá, pessoal? É outra coisa. A gente vai subir uma montanha e a gente vai fazer um piquenique junto, e aí a gente vai ser um dia legal. Porque para a saúde, você entende o que eu estou falando? Né? Então assim, talvez a gente busque alguns workshops de massagem. Eu acho legal isso. Minha esposa sempre fala: faz massagem. Não sei fazer massagem. Aí eu faço, dói, né? Então assim, de repente a gente vai chamar uma fisioterapeuta aqui que vai ensinar a gente a fazer massagem um no outro, né? Legal, né? Então assim, a ideia que eu pensei foi disso, da gente buscar uma igreja saudável. E eu queria falar sobre isso, né? Então, o que seria uma igreja saudável, né? O que seria uma igreja saudável? Eu coloquei a foto aqui do Dia das Crianças, né? Da nossa igreja, e o pessoal se fantasiou para brincar com as crianças, né? Teve o Gru aqui, fantástico, né? Até a voz dele era igual do desenho, né? Muito legal. Mas eu queria deixar uma breve definição. Ela é simples, ela é bem simples, mas eu acho que ela vai englobar tudo aquilo que eu quero falar para vocês sobre
uma igreja saudável? A igreja saudável é uma igreja centrada em Cristo, que cuida das pessoas em várias áreas da vida, espiritual, mental, física e emocional. Basicamente, seria isso uma igreja saudável. A gente não vai ser uma igreja perfeita, mas eu penso que nós precisamos buscar a ideia de uma igreja saudável. E eu queria lançar esse desafio com vocês, né, para a gente pensar em atividades, para a gente ver como que a gente pode melhorar dentro dos nossos discipulados, como que a gente pode trabalhar essa questão da saúde. Eu sei que a gente já ora bastante, né, dentro dos discipulados. No meu grupo de discipulado, a gente tem uma oração ao meio-dia. O nosso celular do nosso grupo de homens de discipulado, ele toca ao meio-dia todos os dias. E aí, quando toca ao meio-dia, um ora pelo outro. A gente ora por todos os membros do nosso discipulado, um pelo outro. Em especial um que estava tendo um problema emocional forte e a gente intensificou sobre a vida dele. Ele nunca mais teve crise, né? Então a gente vê que Deus ele age através da oração. Mas a ideia é essa. Uma igreja saudável é uma igreja centrada em Cristo que cuida das pessoas em várias áreas da vida, espiritual, mental, física e emocional. Então, a gente só tem duas coisas para falar aqui sobre esse tema, sobre a ideia de buscar uma igreja saudável. É uma igreja centrada em Cristo e é uma igreja que cuida das pessoas. Então, deixa eu tentar falar para vocês o que eu entendo por uma igreja centrada em Cristo, né? Eu coloquei aqui uma imagem do sistema solar. E eu acho interessante... Ih, apagou, mano? O que aconteceu? Volta. Então, o sistema solar... Deu para lembrar... Eu quero que vocês guardem na tua memória, tá? Porque não sei o que está acontecendo ali o vídeo, o negócio não está me ajudando, tá? Então, o que acontece? Quando você olha assim, você tem o Sol, e os planetas, eles giram em torno do Sol. E todos eles, em todo percurso do trajeto que ele faz, ele está sempre voltado para o Sol. E eu penso que uma vida centrada em Cristo, uma igreja centrada em Cristo, é uma igreja que em tudo que ela faz, ela aponta para o Cristo. Ela tem como parâmetro Cristo. Ela tem como exemplo e padrão Cristo. Se nós vamos fazer um almoço de Dia das Mães, nós vamos apontar para Cristo. E nós vamos fazer tudo aquilo que nós podemos enxergar em Jesus. O acolhimento, né? O abraço, a preocupação uns com os outros, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso. Um bom exemplo é, às vezes, quando a gente faz um almoço aqui, tem umas pessoas que fazem um prato de pedreiro, e aí nem lembra que tem um monte de gente para pegar, né? Deixa eu pegar o meu e resolver o meu primeiro, né? Eu faço questão de só comer depois que todo mundo comeu, né? Depois que todo mundo comeu, eu vejo todo mundo comeu, tá bem, comeu bastante, aí eu vou começar a pegar o meu, né? Às vezes eu perco as melhores, né? Mas não tem problema. Eu quero que vocês se satisfaçam, eu quero que vocês fiquem alegres comendo a melhor parte da refeição. Porque eu creio que Jesus fazia isso. O servir, o cuidar uns dos outros, tudo isso traz essa ideia de fazer um evento que transpareça Cristo nas pessoas da igreja, nas pessoas que servem. Em tudo, seja no ministério infantil, seja no ministério de louvor. Será que vocês estão tocando aqui, vocês estão cantando, será que vocês estão transparecendo Jesus Cristo na vida de vocês? Ou vocês só estão pensando em vocês mesmos? Eu também sou músico, né? E eu sei que dentro da equipe de louvor é um lugar que dá muito problema de briga, porque existe muito ego, existe muito orgulho, né? E aí os músicos são muito sensíveis, né? Porque músico já é sensível por causa da música. E aí quando ele mais sensível, aí se alguém dá uma atravessada, aí um já fica ferido, o outro fica machucado, aí um não quer mais saber, o outro ficou bravo, ficou chateado, não quero mais tocar.
Por quê? Porque talvez você está no centro. Será que é Cristo que está no centro? Então nós precisamos reavaliar em várias áreas da nossa igreja, na infraestrutura, na recepção, né, em todas as áreas da intercessão. A intercessão, eu já posso até ficar tranquilo, porque os caras sempre estão centralizados em Cristo. Porque todo mundo que vem pedir oração, eles estão buscando a Cristo primeiro, né? Então assim, a intercessão sempre está centrada. Mas essa ideia de deixar Cristo no centro, de todos os planetas girarem em torno de um sol. Essa é a ideia, e é interessante, eu gosto dessa imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. A imagem do sistema solar, por quê? Porque a única fonte primária de luz é o Sol, certo? O planeta Terra tem luz própria? Não, não tem. A Lua tem luz própria? Não, não tem. A luz que ela reflete é porque é a luz do sol que bate nelas. É assim a nossa vida também. Se nós sempre estivermos voltados para Cristo, a luz de Cristo vai irradiar em nós e nós vamos resplandecer a luz de Cristo nas pessoas e não a nossa luz. Porque eu não tenho luz. Eu não brilho, eu não tenho luz. Mas Deus tem. Jesus tem, Ele pode jogar essa luz em mim, e eu posso irradiar, eu posso resplandecer essa luz de Cristo para as pessoas. E se a gente conseguir fazer isso, muitas pessoas serão abençoadas através dessa igreja. Por isso, e eu penso que isso é a busca de uma igreja saudável. Então, para ter uma igreja saudável, nós precisamos ter uma vida cristocêntrica. Nós precisamos, não é egocêntrica. Egocêntrica é quando o seu ego está no centro. Você vive em função do seu ego. Você vive em função da sua satisfação. Eu venho nessa igreja porque a cadeira é gostosa, porque tem ar-condicionado, porque tem estacionamento, porque tem isso, porque tem aquilo. Não é não devo eu estar no centro. Eu devo ter Cristo no centro. Será que Cristo está no centro das nossas vidas? Hoje de manhã, um missionário amigo meu, chamado Quinho, o Quinho, ele é uns 10 anos mais velho que eu, e eu conheci ele numa cidade chamada Beruri, que fica a 23 horas de Manaus de barco. E o Quinho, ele lembrou de mim porque ele foi numa igreja que eu ajudei a plantar quando eu estava lá, há 23 anos atrás. E aí o Quinho me ligou e eu estava bem na hora que a minha filha estava indo para o acampamento, ia ficar 3 semanas lá servindo, e aí eu queria despedir da minha esposa, mas o Quinho me ligou e começou a falar comigo: Joel, olha onde que eu estou. Ele ligou o vídeo, queria me mostrar a igreja nova, né? O rio, depois ele fez um vídeo dele se locomovendo de Beruri para Anamã, que também é uma loucura, uma viagem de barco bem perigosa. Né? E ele estava lá, e eu fiquei pensando assim: o cara não tem conforto, o cara não tem ar-condicionado, o cara está no Amazonas, no lugar mais quente do Brasil, o cara está morando numa casa de madeira, e ele falava assim: Joel, isso que é vida, vem para cá, estou precisando de um pastor, vem para cá. Me deu um frio na espinha, sabe? Mas sabe, pessoal, a vida cristocêntrica é quando Cristo está em primeiro lugar. Não é eu em primeiro lugar. Eu vou se tiver isso, eu vou se tiver aquilo, eu vou se não tiver chovendo, eu vou se não tiver calor, eu vou... Será que Cristo quer que você esteja aqui? Nossa vida precisa ser cristocêntrica. E aí quando eu penso em uma cristocentricidade da nossa vida, a nossa fé precisa estar voltada para Cristo, nosso ensino precisa estar voltado para Cristo, nossos pensamentos precisam estar voltados para Cristo, nossos valores precisam estar voltados para Cristo, nossa postura precisa estar voltada para Cristo.
Eu digo postura, pessoal. Postura é desde a roupa que a gente veste, até as palavras que saem da nossa boca. Postura. Será que Jesus falaria os palavrões que a gente fala? Eu acho que Jesus não falaria. Então a gente precisa começar a pedir para Deus. Deus, ajuda eu a ter uma postura centralizada em Cristo Jesus. Será que Jesus falaria desse jeito com essa pessoa? Eu acho que não. Então, essa é a ideia de você voltar para Cristo e tentar fazer com que a sua vida resplandeça a luz dele. Porque quando você é arrogante com alguém, quando você xinga alguém, você não está transparecendo a Cristo. Você está transparecendo você mesmo, porque a sua raiva e o seu orgulho se manifestaram a ponto de xingar aquela pessoa, porque ela não fez do jeito que você queria. Por isso que a nossa vida precisa estar centrada em Cristo, precisa estar voltada para Cristo. Em todo lugar que eu vou, eu tenho que estar centrado em Cristo, eu tenho que estar olhando para Cristo. Eu não posso perder o meu parâmetro, eu não posso desalinhar da minha visão em Cristo Jesus. E a minha vocação também precisa ser cristocêntrica. Não sei qual que é o seu trabalho, talvez você trabalhe na parte mais burocrática, talvez você tenha um trabalho mais manual, talvez você tenha pacientes, não sei que trabalho que você faz, mas tudo que a gente faz precisa estar voltado para Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma vida voltada para Cristo Jesus, uma vida cristocêntrica. Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo pelo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Numa outra versão da Bíblia fala, para que mantenham a sua mente cativa em Cristo Jesus. Sabe o que é cativo? Cativo é o cativeiro, é preso. É você deixar a sua mente presa em Cristo Jesus. Sabe qual que é a ideia, pessoal? A ideia é você acordar de manhã e fazer uma oração assim: Deus, acordou perigoso. Acordou perigoso. Minha tendência, Deus, é desviar do teu caminho, é ser egocêntrico e não cristocêntrico. A minha tendência é ser egoísta e orgulhoso. Por isso, Deus, acordou o perigoso, me ajuda a não pecar contra ti. Essa deveria ser nossa primeira oração. Acordar e falar assim: Deus, acordou o perigoso, cuidado comigo, me ajuda para que eu não tropece, para que eu não caia no pecado, para que eu não caia na armadilha da carne, para que eu não caia na armadilha do inimigo. Porque de todos os inimigos, o maior inimigo seu é você mesmo, é a sua carne, e ela é a que mais engana a gente. A gente chama isso até de auto-engano, né? Porque somos nós mesmos que estamos tentando enganar a nós mesmos. Então, tenha uma vida cristocêntrica. Nós queremos ser uma igreja que centraliza tudo em Cristo Jesus. Cristo vai ser o centro de tudo que a gente faz. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa que eu falei para vocês da visão dessa ideia de igreja saudável, é uma igreja que cuida das pessoas. Uma igreja que cuida das pessoas. Jesus, ele diz assim: eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz, ou uma vida abundante, né? É interessante que eu coloquei a segunda parte do versículo, porque a primeira parte do versículo fala assim: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Isso é que o inimigo veio fazer. O que Jesus veio fazer? Jesus diz assim: eu vim para lhes dar vida e uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida abundante. Deus quer a tua felicidade. Deus quer o teu bem-estar.
Deus não quer, Deus não te castiga no sentido de, não, eu vou tirar tudo que ele gosta e vou deixar ele sem nada. Sabe, pessoal, quando eu decidi ser missionário no Amazonas, em 2001, eu lembro que eu falei assim, agora eu vou passar a maior prova da minha vida. Deus vai tirar tudo que eu gosto, eu vou ficar sem nada, vou morar num lugar quente, que não tem nada, e eu vou ter que provar que a única coisa que eu quero é Jesus. Eu lembro com medo de acabar meu dinheiro, eu peguei os pratos da minha bateria, no começo eu achei que era uma besteira, depois eu pensei que era uma besteira, mas depois eu entendi que não era. Eu peguei os pratos da minha bateria, acho que se juntasse todos os pratos da minha bateria, daria uns $2.000, mais ou menos, de prato. Prato é caro mesmo. E aí eu peguei todos, levei comigo, porque eu falei assim, se alguma coisa der errado, eu vendo meus pratos e volto para minha casa. Sabe aquela garantia? Eu falei assim, vou levar uma garantia, vai que dá errado. Nunca precisei vender os pratos. Aliás, eu doei os pratos para uma igreja que estava construindo uma equipe de louvor e tinha acabado de comprar uma bateria. E aí eu dei meus pratos. Pessoal, eu fui para o Amazonas com essa ideia de que eu ia sofrer muito, que Deus ia tirar tudo do que eu gosto. Nada disso aconteceu. Eu não senti falta de nada. As pessoas de São Paulo me ligavam e falavam assim, ô Joel, o que você está sentindo falta aí? Eu mando para você. Até tinha gente que ia fazer viagem missionária do Amazonas e me ligava, Joel, o que você quer aqui do Brasil? Eu falei, eu quero um Pizza Hut, mas se você puder trazer para mim, eu agradeço. E traziam! Os caras pegavam a Pizza Hut, assim, levavam no avião, chegava lá e falavam, Joel, toma. Uma vez até um cara falou, o que você quer aqui do Brasil? Eu falei, de São Paulo. Eu falei, mano, eu não quero nada não. Fala alguma coisa que você quer agora, o que você quer agora? Eu quero um quarteirão com queijo, camarada. O cara comprou 2 quarteirão com queijo, me levou no Amazonas, comi frio, mas eu comi um quarteirão com queijo, né? Quem mais fazia isso era minha mãe, né? Minha mãe sempre falava, o que você quer? Aí eu não falava, não quero nada, mas ela mandava tudo, qualquer coisa ela mandava, né? Mas assim, sabe, nunca senti falta no Amazonas. Sabe, falta de tipo assim, nossa, não vai ter. Uma coisa que eu queria muito no Amazonas e eu achava que não tinha como jogar tênis lá. Falei, pô, não tem como jogar tênis aqui, né? Até que eu descobri que tinha um hotel que fazia aula de tênis lá e tinha gente que alugava as quadras para poder jogar durante a noite. Eu falei, poxa, então quando eu não estiver navegando nos barcos hospitalares, eu venho aqui e jogo tênis com eles. Fui jogar com eles, joguei tênis no Amazonas. Aí eu fui mais fundo, né, porque eu estava em Manaus. Manaus até dá para achar. Eu fui para São Gabriel da Cachoeira. É lá onde Judas perdeu a meia, né? A bota ele deixou em Manaus. E aí, lá em São Gabriel da Cachoeira, realmente lá é uma terra indígena, lá não ia ter quadra de tênis. Mas como eu estava com a minha raquete em Manaus, eu levei minha raquete para São Gabriel. Ficou lá. Aí um dia, um soldado do exército começou a gritar na cidade assim, tem alguém que sabe jogar tênis? Tem alguém que sabe jogar tênis? Que louco, né, mano? Um soldado gritando na rua. Tem alguém que sabe jogar tênis? Aí alguém falou assim, o missionário lá, dentista Joel, ele sabe jogar tênis. Aonde que eu encontro ele? Vai lá no consultório dele. O soldado foi com o carro militar, foi até o consultório, bateu na minha porta, falou, você é o Joel, dentista? Eu falei, sou. Tá com dor de dente? Ele falou, não. Você joga tênis? Eu falei, jogo tênis. Teve um coronel do exército que mandou fazer uma quadra de tênis para ele, no quartel-general. E ele estava procurando alguém para bater bola com ele. Joguei tênis. Todo dia. O problema é quando a gente perdia a bola, né? Porque ia lá para o Rio Negro, a gente não achava mais. Ou quando estourava a corda da raquete, né? Estourava a corda da raquete, eu mandava ela para Manaus, ela voltava depois de 3 meses. Aqui você leva numa loja 15 minutos, está pronto. Mas sabe, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Deus, ele não é um estraga-prazer, Deus quer te dar vida em abundância. Deus quer te dar uma vida que satisfaz.
Deus não quer falar para você, ó, se torna um cristão, tira tudo de legal da sua vida e começa a viver uma vida de penitência. Não, 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 não. A vida cristã, ela é muito legal. A vida cristã, ela é muito boa. Porque Jesus, Ele quer te dar vida em abundância. Jesus quer te dar muito mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. A vida cristã é muito, muito, muito boa. Às vezes as pessoas lá fora acham que se eu entregar minha vida para Jesus, minha vida vai virar um caco, né? Não vou ter mais. Não, pelo contrário, Jesus quer te dar vida abundante, uma vida que satisfaz, uma vida plena. O que nós precisamos fazer, na verdade, é obedecer a Ele e buscar essa vida abundante. Pessoal, você quer uma vida abundante, você tem que buscar ela. Você não pode ficar sentado na cadeira esperando essa vida abundante aparecer. Você tem que correr atrás. Corre atrás. Vestibulandos, corre atrás da tua faculdade. Quem está na faculdade, corre atrás de se formar, de ganhar um emprego. Deus quer te dar uma vida abundante. Mas a gente precisa buscar e correr atrás. Como que a gente vai fazer isso na nossa igreja? Nós vamos ser uma igreja saudável. Como que a gente vai ser uma igreja saudável? A gente vai tentar cuidar uns dos outros. Para quê? Para agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês, todos nós queremos viver uma vida que agrada a Deus. Nós queremos viver uma vida que agrada a Deus. A questão, talvez, seria: como que nós podemos avaliar se hoje nós estamos agradando a Deus? Como que a gente pode avaliar se nós estamos agradando a Deus ou não? Por exemplo, cuidar das pessoas é um jeito, sim, é um jeito. Mas como que eu posso avaliar se eu estou agradando a Deus ou não? Aí eu vou colocar um texto aqui, mas assim, eu quero que você pense, será que é isso que vai agradar a Deus? E aqui está um pedaço do testemunho de Paulo, presta atenção. Paulo ele diz assim: ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Paulo está falando aqui sobre a sua religiosidade. Mas, na verdade, Paulo está aqui falando para os religiosos que ele também cumpria com todos aqueles quesitos. Mas eu pergunto, será que nós podemos avaliar se nós estamos agradando a Deus através da nossa religiosidade? Ah, pastor, é que eu não bebo e não fumo, então eu estou bem. Será? Ah, pastor, mas eu venho na igreja, tipo, um domingo sim, outro domingo não, outro também não, mas outro sim também. Será que a gente avalia com a nossa externar a nossa religiosidade um para o outro? Será que é isso que nos avalia se nós estamos agradando a Deus ou não? E eu queria trazer um outro parâmetro para você. Esse aqui não é o nosso parâmetro. Nós não vamos avaliar, nos autoavaliar, eu não vou avaliar você que vai se autoavaliar, eu estou avaliando a minha vida. Se na minha vida eu estou agradando a Deus, não pela minha religiosidade, mas pelo grande mandamento que Deus tem para nós. Então, lá em Mateus 22, 37 a 40 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Talvez a base da nossa autoavaliação, se nós estamos agradando a Deus ou não, vai ser essa. Você está amando a Deus? Será que você está amando a Deus? Você precisa olhar para essa seta e falar assim: será que eu estou amando a Deus? Será que eu estou amando a Deus? E aí, junto com essa pergunta, você vai fazer:
Quanto que você ama a Deus? Quanto que você ama? Ah, é só de domingo. Não, é só de domingo à tarde. O resto, nem lembro. Ou será que você realmente ama a Deus? E aí o mandamento também diz para quanto que nós amamos o próximo. Tem o mesmo valor. Primeiro você precisa amar a Deus. A palavra, logo de cara, ela fala, ame a Deus com toda a sua força, seu entendimento. E junto a esse, ame o seu próximo. Se você só amar o próximo, também não adianta. Você precisa amar a Deus e amar o próximo. Por quê? Porque o Deus é amor. Então, se você quer amar com o amor correto, ame Deus em primeiro lugar. Você ama seus filhos? Você ama seus filhos? Se você ama seus filhos, ame a Deus em primeiro lugar. E depois, ame seus filhos. Mas por quê? Quero amar primeiro meus filhos. Vai dar errado. Vai dar errado por quê? Porque nós somos contaminados pelo pecado em nós. Então, quando você ama, você pode até chamar de amor, mas esse amor está contaminado pelo pecado. E aí você vai ser uma mãe super protetora, aí você vai dar bronca demais, ou você vai trabalhar para sustentar seu filho e não vai ter tempo com ele. E aí você vai falar que isso é amor? Não, é amor. Eu estou trabalhando, estou levantando dinheiro, você está estudando nas melhores escolas, eu estou fazendo o meu melhor, é por isso que eu te amo. Será que isso é amor? Ou será que isso é um amor contaminado pelo pecado? Por isso que nós precisamos amar Deus em primeiro lugar. Eu lembro quando eu ia casar com a Dé, a gente estava nas lojas americanas, né? Era aquele mês que a gente estava se preparando para a gente casar, e aí eu estava nas lojas americanas com ela, falei assim, nossa, eu preciso falar um negócio para a Débora. Aí eu não sei por que tinha que falar aquela hora. Eu falei, Dé, preciso falar um negócio para você. Ela falou, o quê, mano? Ela estava preocupada, porque eu fiquei sério, né? Aí eu preciso falar um negócio para você. Ela falou, o que você quer falar? Eu falei assim, Dé, preciso te falar uma coisa. Eu quero casar com você, mas eu quero que você saiba que eu sempre vou amar a Deus em primeiro lugar. Aí ela falou, ufa, eu também. Eu também. Eu falei, graças a Deus, então tá tudo certo, vamos casar. Sabe, pessoal, se você colocar uma pessoa no lugar de Deus, vai dar errado. Ame a Deus em primeiro lugar, e esse Deus que é o amor, 1 João fala que Deus é amor, esse Deus que é o amor, ele vai te ensinar a amar da maneira correta. E aí quando a gente faz essa autoavaliação, a gente pergunta, quanto que você ama a Deus? Quanto que você ama a Deus? Eu coloquei 3 parâmetros importantes na nossa vida para a gente ver se a gente está amando a Deus de verdade. Primeiro parâmetro é, será que você está tendo um compromisso com a palavra? Será que você está tendo um compromisso com a palavra? Eu ouvi nesse final de ano, né, na semana passada, eu ouvi 4 pessoas falando assim, pastor, consegui terminar a Bíblia inteira esse ano. Eu li a Bíblia inteira esse ano de 2025. Achei muito legal. Muito legal. É um projeto legal, né? Se você quer ler a Bíblia inteira em um ano, legal, começa um projeto. 3 capítulos por dia. Existe uma Bíblia chamada Bíblia 365. Ela já está tudo dividido. Um Novo Testamento, um Salmo e um Velho Testamento, para você ir lendo até você acabar a Bíblia inteira. Ela nem está naquele formato da Bíblia normal, assim, Gênesis, Êxodo. Não, ela está num outro formato que é para você ler a Bíblia em 365 dias. Como está o seu compromisso com a palavra? E uma coisa interessante é que a palavra, ela alimenta a sua fé, não é verdade? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aí eu ouvi uma frase que eu queria deixar aqui com vocês, que eu achei uma frase muito legal. Ela diz assim, se a sua fé não consegue te levar para a igreja, duvido que ela consiga te levar para o céu. Se a tua fé não consegue te levar para a igreja, duvido que ela consiga te levar para o céu. Segunda coisa, então, é a igreja. Compromisso com a igreja.
né? Vai ter um domingo aqui, a gente vai falar sobre a igreja local. A gente tem a igreja universal, no sentido de, não a universal, mas a do reino de Deus também, mas não a universal do reino de Deus, mas realmente a universal do reino de Deus. Mas você entende? Você tem a igreja, né? Você tem a igreja aqui, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, você tem várias igrejas, mas você tem a igreja local. E eu creio que o nosso compromisso com a igreja local demonstra o nosso compromisso com Deus. A igreja local não te salva. Se você está vindo aqui porque você quer ser salvo só porque você está vindo na igreja, a igreja não te salva. Quem te salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja local, o seu compromisso com a igreja local é uma forma de você autoavaliar o quanto que você está amando a Deus. Quanto que você está amando a Deus, né? E aí, também tem uma outra frase que eu queria deixar com vocês que eu achei muito legal. Eu já vi essa frase várias vezes, mas ela é muito pertinente para agora. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas é a que você está sendo. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo aos domingos, mas é a igreja que você está sendo. Nós somos a igreja de Cristo. Nunca se esqueça disso. Nós somos a igreja. Não é que nós vamos à igreja, nós somos a igreja. Quando eu venho aqui, eu me sinto completo porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja com vocês, nós somos a igreja juntos, né? Se você for, eu gosto muito desse texto de 1 Pedro 2, que fala que nós somos como pedras vivas, e as pedras vivas, quando elas se unem, elas formam um corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós somos pedras vivas. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui para avaliar o quanto que a gente ama a Deus é o nosso compromisso com o discipulado. Como que está o seu compromisso com o discipulado? Eu sei que a maioria dos testemunhos que eu ouvi das pessoas que estão fazendo o discipulado aqui na Trini estão gostando muito. Está sendo transformador, está sendo reavivador na vida das pessoas. Então eu peço que você continue e que você tenha isso como uma tarefa. E Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: ensine a obedecer a tudo o que eu tenho lhe ordenado. Isso é discipulado. Então essa é uma forma, são 3 coisas importantes para você enxergar como que se nós estamos amando a Deus de verdade ou não. Voltando para essa ideia de cuidar das pessoas, o que seria mais importante para Jesus? O cumprimento das doutrinas bíblicas ou as pessoas serem salvas em Cristo Jesus? É muito interessante pensar isso. Não é uma vez, não, várias vezes. Vou colocar só um exemplo aqui, que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu queria ler esse texto com vocês. O texto diz assim: em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? Au! O que a lei permite fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles, então disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Para Jesus, as pessoas eram mais importantes do que o cumprimento da religiosidade deles. Sabe, pessoal, eu tenho uma frase comigo que eu penso o seguinte:
eu prefiro perder uma briga do que perder uma pessoa. Sabe, às vezes a gente está numa discussão, e às vezes a gente chega numa discussão que a gente fala assim, meu, e agora, cara? Eu acredito nisso, aquele outro acredita no outro, e agora, o que a gente faz? E às vezes eu penso, sabe, pessoal, e já aconteceu isso várias vezes, né? Briga de calvinista com arminiano, briga de cristão evangélico com católico, né? São brigas que acontecem várias vezes. Mas às vezes, perder uma briga, mas ganhar uma pessoa, vai ajudar muito essa pessoa a conhecer o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele estava olhando para uma pessoa que tinha uma necessidade, que precisava. E Jesus estava ali. Mas os fariseus, os mestres da lei, queriam pegar Jesus, porque eles falam o quê? Que no sábado não pode trabalhar. No sábado não pode trabalhar. Tem alguns judeus que seguem isso até hoje. Deixa a luz acesa sexta, né? Até sábado às 6, para não precisar desligar ou ligar de novo. Porque se você ligar já é um trabalho. Apertar o botão do elevador, já tem elevador com comando de voz, para eles não precisarem apertar o botão. Sabe? E eu penso que nós precisamos repensar a ideia de olhar para as pessoas e dar um valor importante para elas. Sabe, pessoal, quando Paulo sofreu, e aí eu penso que as pessoas cuidaram de Jesus no sofrimento de Paulo, Paulo diz assim, olha só que interessante, hein? Embora a minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram e nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me cuidando de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Nós, quando a gente vê uma pessoa doente, a gente deveria olhar para ela, da mesma maneira que você cuidaria de Cristo Jesus, você cuidar dessas pessoas. E aí eu vou dizer para você, pode falar assim, pastor, mas isso aí é uma besteira, né? Porque Paulo fala, embora a minha saúde esteja precária, fosse uma tentação para me rejeitarem, sabe quando você vê um doente e você fala assim, não vou cuidar dele não. Eu conheci uma igreja, que quando o pastor falou que estava com câncer, 90% da igreja saiu da igreja. Imagina, eu fico imaginando assim, eu estou aqui na trilha e ele falou, pessoal, tenho uma notícia triste para te dar, estou com câncer, fase terminal. E aí todo mundo vai embora. Eu que não quero cuidar dele. Eu vi com meus próprios olhos, eu preguei nessa igreja. O próprio pastor falou assim, ele pediu para tomar um café, e ele explicou para mim, falou, pastor Joel, me ajuda. Eu falei, não sei nem por onde começar. O que você está acontecendo com você? Eu nunca vi um negócio desse. Talvez porque ele não estabeleceu um relacionamento profundo com as pessoas, não sei. Ele estava conversando naquela hora, ele estava desesperado. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá na sua igreja visitar? Ele falou, então tá bom, domingo que vem vai pregar na minha igreja. Eu falei, vou pregar na sua igreja com o maior prazer. Fui pregar lá na igreja dele, só tinha uma família. O pastor, a esposa, o filho e uma família. Mas ninguém. Eu estava com um missionário da Colômbia lá na minha casa, eu fui com esse missionário para a casa dele, e até começar o culto, os membros da igreja era eu e o missionário. Não tinha ninguém. Depois essa outra família chegou. É possível você abandonar uma pessoa que está doente, é verdade. É uma tentação nossa, fazer vista grossa e deixar passar. Mas eu creio que a igreja de Cristo, a igreja centrada em Cristo Jesus, que quer ser uma igreja saudável, a gente não vai deixar passar. A gente não vai deixar passar. A gente vai cuidar dessa pessoa como se ela fosse o próprio Jesus na nossa frente. Tem outro texto, se não me engano, Mateus 25,
Que Jesus fala assim, eu estava doente, vocês foram me visitar. Eu era estrangeiro, vocês me acolheram. Eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. E aí os caras falaram assim, como assim, Jesus? Nunca te vi com fome, nunca te vi com sede. Aí Jesus fala, toda vez que você faz isso aos pequeninos, é para mim que vocês estão fazendo. Sempre que você cuida de alguém, sempre que você ama alguém, sempre que você demonstra carinho por alguém, você está fazendo para o próprio Cristo Jesus. E muitos espinhos na carne vão aparecer, muitas dificuldades vão aparecer nas nossas vidas. E aí eu fico pensando, né, que espinho é esse que aparece nas nossas vidas? Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala sobre o espinho. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e me impedir de qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse. Eu pedi para Deus, tira esse espinho na carne. Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. Paulo continuou com aquele espinho. Qual que é o seu espinho hoje? Qual é o seu espinho na carne hoje? É uma dor no joelho? É um problema com um familiar próximo seu? É um problema financeiro? É um problema emocional? Todos nós temos espinhos que machucam a nossa vida. Que espinho era esse de Paulo? Né? Que espinho era esse? E aí, pessoal, eu vou dar uma sugestão para vocês de um programa familiar para as férias, tá? Mas eu queria dizer para vocês que o espinho na carne de Paulo, sabe o que era? Era a lembrança de todos os cristãos que ele matou ou entregou para a morte. Paulo, presta atenção, Paulo ele perseguia a igreja de Cristo Jesus, ele matava os crentes, ele matava os cristãos, em nome de Deus. E aí um dia ele teve um encontro com o próprio Jesus. Quando ele teve um encontro com o próprio Jesus, ele se tornou um crente e um cristão. E aí ele começou a lembrar de todos os cristãos que ele matou, que ele maltratou, e aí ele ficava triste, ele falava, muitos teólogos dizem que o espinho de Paulo era esse, era a lembrança das pessoas que ele matou. Né? E aí, aquilo doía, e ele falava, Deus, tira isso de mim. E Deus não tirava o espinho na carne de Paulo. E aí Deus chega para Paulo e ele diz o seguinte, ele diz, Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Igreja, quando nós estamos fracos, nós dependemos mais de Deus. Quando está doendo, você grita, ai meu Deus! Não é verdade? Quando está tudo bem, você grita, ai meu Deus? Quando nós estamos fracos, nós falamos, Deus me ajuda. E aí sabe o que Deus fala? Até que enfim você vai deixar eu agir na sua vida. Nós precisamos viver a fraqueza no sentido de, Jesus, eu preciso de você hoje. Eu sei fazer, mas eu preciso de você hoje. E essa é a graça que Deus quer dar para nós. A graça não é riqueza monetária, não é você ficar rico de dinheiro, não. A graça é você saber que na hora da sua fraqueza, Deus é forte em você. E aí a minha sugestão de programa de família nas férias, você que tem Netflix, assiste esse filme aqui, ó, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu achei esse filme maravilhoso. Eu já assisti várias vezes, e essa semana assisti 2 vezes,
Toda vez que eu assisto eu choro. Toda vez que eu assisto eu choro. Tem duas frases muito legais que eu gosto. Primeiro, Paulo fala assim: o amor é o único caminho. Às vezes a gente olha as atrocidades do mundo, a gente não concorda com esse mundo, a gente acha que está tudo errado, a gente acha que é tudo violento, a gente tem medo de sair na rua, a gente acha que está tudo errado, vai dar tudo errado. Mas o amor é o único caminho. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. E aí uma outra coisa que eu achei legal nessa frase desse filme, ele fala assim: se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. A gente não está aqui para agradar as pessoas, a gente está aqui para cuidar das pessoas. E às vezes cuidar das pessoas é dar bronca. Você entende? Às vezes cuidar da pessoa é chamar a pessoa e falar assim: senta aqui, deixa eu falar um negócio para você. Às vezes isso também é amor. Às vezes não, tenho certeza que isso é amor. Porque se você não amasse, você ia deixar passar. Amor, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é a vista grossa. O contrário de amor é você desprezar. Você fala assim: meu, faz o que você quiser. Quando a carta de Romanos é muito interessante, isso aqui é muito real em Romanos. Quando o povo resolveu andar em pecado, sabe o que Deus falou? Então faz o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. O maior castigo que Deus deu para a humanidade foi esse: faz o que vocês quiserem. Mas nós precisamos entender que cuidar das pessoas é ajudar essas pessoas a andar no caminho certo. E a gente vai fazer isso porque nós vamos buscar ser uma igreja saudável. Então, a igreja saudável é uma igreja centrada em Cristo, que cuida das pessoas em várias áreas da vida espiritual, mental, física e emocional. 4 tarefas para a gente nesse ano. Primeiro, vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Segundo, vamos em todo momento olhar para Cristo primeiro. Terceiro, vamos amar o próximo para mostrar o quanto que amamos a Deus. E por último, vamos ser uma igreja saudável. Amém? Que nós nesse ano possamos buscar essa igreja saudável. Né? Eu não estou falando que a gente vai ser uma igreja perfeita, mas eu espero que a igreja Trini seja uma igreja que esteja buscando ser uma igreja saudável. Amém? Fique em pé no seu lugar, quero orar pela sua vida. Um dos avisos aqui que a Margarete deu foi que vai ter uma equipe indo para, na verdade chama Governador Valadares, é isso mesmo, né? Almirante Tamandaré, é o que eu falei, obrigado. É que é parecido, sabe? Governador Valadares, de onde vem esse nome, cara? Nada a ver. Almirante Tamandaré, que é perto de Curitiba, perto de 80 quilômetros, né? Uns 80 quilômetros de Curitiba, é menos? A gente fala que é Curitiba porque é por ali, né? Mas aí a gente vai, uma equipe de 7 pessoas, né? A gente vai, inclusive eu também vou fazer esse curso, e a gente vai estar durante 12 dias, 15 dias, quantos dias que é? 12 dias. A gente vai estar nesse treinamento, e esse treinamento é justamente para que aqui na igreja nós possamos trabalhar com cura e libertação. Né? E eu acho que é muito importante, se a gente quer ter uma igreja saudável, a gente precisa ter também cuidadores que vão ajudar as pessoas a serem curadas espiritualmente. Mas eu queria orar por vocês, orar para que vocês tenham uma vida centrada em Cristo Jesus, para que vocês vivam para agradar a Deus, para que vocês amem a Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos, quero orar pela sua vida. Deus, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui na igreja hoje. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um aqui, que o Senhor esteja trabalhando em nós, que nós possamos nesse ano amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, força e razão. Que nesse ano, Deus, nós possamos ter uma vida centrada em Cristo Jesus. Em todo lugar que a gente vá e tudo que a gente faça, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa casa, em todos os lugares, nós queremos estar voltados para Cristo Jesus e viver uma vida cristocêntrica.
Abençoa cada um aqui, que nesse ano nós possamos buscar ser uma igreja saudável, de pessoas que vivem uma espiritualidade saudável. Cura-nos, Pai. Cura-nos, Pai. Cura-nos das nossos traumas, das nossas dores, dos nossos vícios, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Cura-nos, Senhor, para que possamos ser uma igreja saudável. Em nome de Jesus. Amém.